Vitor Vilar, boa noite pra você. Obviamente, cara de poucos amigos, né? Porque era um jogo, Vitor Vilar, pro Vitória pontuar, né? Claro, o Ceará é muito forte em casa, mas o Vitória passou a semana treinando, passou a semana descansando, enquanto o Ceará teve um jogo duro contra o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil. Né, se esperava aí que o Vitória fosse mais competitivo. Até começou bem o jogo, né? O Carlinhos perdeu uma chance clara que poderia ter mudado os rumos da partida, mas fato é que o Carlinhos desperdiçou a chance. O Ceará foi melhorando, melhorou bastante no segundo tempo, fez 1-0 e o adversário, né, o Ceará, ficou mais perto do segundo gol do que o próprio Vitória de empatar, né? Pelo menos foi a minha impressão. Então dá para dizer que foi além do resultado, um desempenho bastante decepcionante aí do Vitória do Carpini, que começa a ficar de fato mais ameaçado. Apenas uma vitória em 12 jogos, Vitor Vilar. Pois é, Fábio. Boa noite para você, boa noite para Minhoca, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a gente, né? E não a Lady Gaga. Cara, assim, eu. Primeiro ponto, né? Eu acho que esse foi uma. É bom, a gente precisa destacar aqui, né, nesse lead, antes de falar do jogo em si, que eu acho que vale a pena falar do jogo em si, mas para destacar nesse lead, digamos assim, que a gente traz aqui do comentário. É muito importante lembrar que, como você mesmo destacou, né, o Vitória teve uma semana inteira para treinar e foi a primeira semana completa que o Vitória teve na temporada, né? Porque até agora na temporada a gente vinha tendo jogos quarta, domingo, quarta, domingo ao Vitória. E aí, por conta de um demérito do Vitória ter sido eliminado na Copa do Brasil, né, precocemente para o Náutico, foi a primeira semana cheia que o Vitória teve. E o que se esperava, né, para o Vitória nesse jogo contra o Ceará, ainda mais tratando de um adversário que, nesse momento na tabela, eles não são adversários diretos. Não dá para você dizer que Ceará e Vitória são adversários diretos, porque um time está muito bem na Série A, né, e o outro está mal para caramba na Série A, assim, tá? Começou mal a Série A, que é o caso do Vitória, obviamente. Então, eles não são adversários diretos, mas quando você olha, faz aquela tabelinha do início da temporada, né? Você olha no início da Série A quais times vão estar habitando ali a parte de baixo da tabela, né, por suas situações financeiras, capacidade de investimento. Ceará e Vitória estão disputando o mesmo campeonato em teoria, né? De início de campeonato, a teoria é que eles disputariam o mesmo campeonato. Então, quando você pega um Ceará que teve um jogo dificílimo contra o Palmeiras no meio da semana e um Vitória que teve a sua primeira semana de descanso para poder trabalhar, para poder treinar, você espera um rendimento positivo, né? A grande expectativa do torcedor era que o coletivo do Vitória apresentasse soluções, apresentasse melhorias para essa partida com o Ceará. E isso a gente não viu durante 90 minutos. A gente viu uma resposta muito positiva até nos 45 minutos iniciais, mas não durante o jogo todo. Não foi uma melhoria coletiva durante os 90 minutos, não foi nenhuma melhoria física, porque eu acho que no segundo tempo deu para ver que o Vitória caiu muito fisicamente, enquanto o Ceará, que vinha de uma semana com jogo e tudo, conseguiu ganhar muito do jogo ali no segundo tempo, na parte física mesmo. O início do Ceará no segundo tempo foi muito forte, em termos de físico, de pegada, de velocidade de jogo. Então, essa resposta foi muito negativa do Vitória, assim, uma resposta que deixou a gente um pouco apreensivo, assim, o torcedor do Vitória já começa a ficar, já estava bastante apreensivo com a situação do time, mas diante dessa, é mais um elemento, é mais um ingrediente, porque se esperava muito uma resposta do Vitória positiva coletivamente, graças a essa semana para treinar, e fisicamente também, por conta da primeira semana de descanso. Lembrando que a gente vinha falando, né, como o Vitória vinha gerindo muito mal esse elenco, ao ponto de que não decidiu não poupar alguns jogadores importantes contra o Cerro Largo. Isso meio que estourou contra o Grêmio, porque não pôde utilizar, por exemplo, Baralhas como titular, e agora novamente não pôde utilizar nem Baralhas nem Eric como titular. Então a gente também tem um elemento aí de que, mesmo com a semana de descanso, alguns jogadores importantes titulares do Vitória não estrearam. Mas assim, para finalizar esse lead, cara, o Vitória hoje tem muito futebol de rebaixado. Acho que isso é importante a gente colocar para o torcedor. O Vitória hoje tem muito futebol de rebaixado. Não é assim. É melhor do que do ano passado? Sem dúvida, melhor do que no ano passado. Vitória, pelo menos, já somou 6 pontinhos aí na Série A. Então, é melhor do que no ano passado, porque o Vitória chegou
etapa do campeonato com 2 pontos somados. Então é melhor do que do ano passado. Mas ainda assim é muito futebol de rebaixado, cara. Porque no jogo como o de hoje, né, que é um adversário, em teoria, do mesmo patamar, do mesmo nível, eu diria até que o Ceará, a rigor, assim, a priori, pelo histórico recente das duas equipes, era até para o Ceará estar num nível, digamos assim, de investimento, né? Pelo investimento que vindo da Série B e tudo mais, era para o Ceará ter mais dificuldades na Série A do que o Vitória. O Vitória vem de um segundo ano, está no seu segundo ano na Série A, já com a manutenção do técnico, né? Carpini veio do ano passado, teve a oportunidade de se reforçar, contratou muito. Então era para o Vitória estar até em termos de trabalho assim na Série A, de experiência na Série A recente. Claro que o Ceará teve uma época muito assim frequente na Série A, que também é recente, mas do recorte muito imediato, o Vitória era até para estar melhor do que o Ceará. Então, mas vamos colocar que os dois são no mesmo patamar, assim, financeiro, e vão disputar em teoria o mesmo campeonato. Porque volto a dizer, na prática hoje, os campeonatos são completamente diferentes. O Ceará está brigando lá pela ponta da tabela, mas o Vitória, diante desse adversário, teve 45 minutos que eu achei muito superior, assim, não vou colocar, me equivoco, não foi muito superior, mas o Vitória foi superior ao Ceará. Eu acho que o Vitória teve mais chances criadas claras no primeiro tempo. Eu acho que a grande chance do primeiro tempo foi do Vitória, o Ceará só conseguiu ter uma grande chance mesmo lá na reta final do primeiro tempo, já nos acréscimos, com a bola desviada, não foi nenhuma jogada construída. As melhores chances com jogada construída foram do Vitória no primeiro tempo. O Vitória ocupou mais o campo de ataque, levou mais perigo. Só que assim, o nível do Vitória técnico é tão baixo, cara, mas tão baixo, que o Vitória, de fato, mesmo também não sofrendo muito na defesa, o Vitória até fez uma boa partida defensiva no primeiro tempo. O Vitória, de fato, não parecia, assim, parecia, né, para o torcedor que naquele primeiro tempo, mesmo claramente melhor do que o Ceará, não havia aquela expectativa de que o Vitória ia conseguir abrir o placar. Tava faltando algo, sabe? Aquela coisa que você olha, pô, bacana, o time tá melhor, tá respondendo coletivamente, tá superior, tá ocupando mais o campo de ataque, tá se defendendo bem, tá sabendo se defender, né? O Ceará, apesar de estar jogando em casa, no PV e tudo mais, não dominou, não criou muita chance para cima do Vitória no primeiro tempo. Mas e o Vitória teve 3 oportunidades, eu acho, no primeiro tempo que valem nota. A principal foi de Carlinhos, como você falou. Mas mesmo assim, você não olhava e falava, pô, o Vitória vai abrir o placar. Não existia essa segurança no time. Não existia essa segurança de que faltava pouco. Faltava muito para o Vitória abrir o placar, mesmo com um domínio muito claro, assim, aparentemente, né, no primeiro tempo. E no segundo tempo, cara, assim, bastou o Ceará fazer um jogo 10 minutos com um ritmo muito elevado, logo após a volta do intervalo. O Ceará voltou com um ritmo muito elevado, com muita vontade, com muita pegada, sem deixar o Vitória respirar. E 10 minutos foi suficiente para o Ceará criar o mesmo número de chances que o Vitória teve no primeiro tempo inteiro e ainda abrir o placar, sabe? E depois passar o segundo tempo inteiro, como você falou, muito mais próximo do segundo gol do que o Vitória próximo de empatar. Assim, o Ceará poderia ter feito 2, 3 no segundo tempo e o Vitória, em momento algum, parecia que ia chegar ao empate. Nenhum, assim, em momento algum. Então, veja que diante de um adversário que, em teoria, é um adversário do mesmo patamar do Vitória, bastou 10 minutos de imensa superioridade, porque naquele recorte de 10 minutos, o Ceará foi muito superior ao Vitória. Tipo, muito, muito, muita coisa. E o Vitória, durante 45 minutos, não conseguiu ter um recorte como aquele, dos 10 minutos que o Ceará teve. Então, nessa superioridade, o Ceará abriu o placar, criou mais chances do que o Vitória no primeiro tempo inteiro e teve, para mim, um resto de segundo tempo que foi, assim, uma porrada na cara do torcedor do Vitória. Porque foi o resto do segundo tempo, o Ceará teve muito mais chance de ampliar e o Vitória, em momento algum, parecia que ia machucar o Ceará, que ia assustar o Ceará. Então, hoje, eu acho que foi mais um golpe de perceber que o futebol do Vitória é muito de rebaixado, porque volto a dizer, um time que era para estar, em teoria, no mesmo patamar, soube ganhar facilmente do Vitória sem fazer muito esforço.
É isso, né? Sempre parece que o adversário tem muito mais facilidade de chegar ao gol do que o Vitória, né? Parece que o Vitória, para fazer um gol, assim, tem que dar tudo certo, né? Tem que ser aquele gol do contra o Fluminense, né? Sair uma tabela mágica ali, um lance para fazer o gol, né? O adversário, quando iguala, é sempre mais efetivo que o Vitória. E isso, Vitor, fica muito claro nas peças, né? Acho que a diferença do Vitória para boa parte das equipes aí dessa Série A é a falta de jogadores que de fato consigam decidir em partidas, consigam decidir partidas, né? Eu acho que você tem um Mateuzinho que fica sempre muito sobrecarregado. Aí você tem um ataque com Janderson, Carlinhos, né? Hoje, inclusive, Carlinhos ganhou a chance no time titular, né? Quero que você também fale sobre isso, porque ele fez o gol contra a equipe do Grêmio. E até perguntei a você, né? Agora vai, é o momento de dar confiança lá para o Carlinhos, fez o gol, só tem ele mesmo de 9. E o Carpini quis confiar nele e ele foi muito decisivo, né? Porque o gol que ele perde ali no primeiro tempo poderia mudar a história do jogo, né? Assim, poderia pelo menos fazer o Vitória trazer um ponto. Tudo bem, o Ceará poderia melhorar e chegar ao empate, ou até mesmo virar, mas até deixaria o Vitória mais tranquilo no jogo, para fazer aquele jogo reativo, pegando um adversário mais desesperado, atrás de um placar dentro de casa, e a equipe não consegue aproveitar, né? Então, me parece que a equipe tropeça mesmo nas próprias pernas, né? Até quando consegue fazer um jogo ali mais equilibrado ou levemente superior, né, como foi o primeiro tempo, não é aproveitado. Aí, claro, o adversário é Série A, né? O adversário não vai jogar mal os 90 minutos. É muito difícil isso acontecer. O Ceará acordou no segundo tempo e aí foi superior e venceu e poderia até ter feito uma margem maior. Exato, eu acho que o caso de Carlinhos evidencia, assim, é um bom exemplo do problema, onde é que está o problema do Vitória, né? Cara, Carlinhos recebeu hoje a oportunidade de titular porque ele fez um gol contra o Grêmio. A verdade é essa, assim, bastou ele fazer um gol de centroavante, porque o gol de Carlinhos foi muito de centroavante, né? Foi um gol de uma cobrança, um cruzamento na área que ele aproveitou no segundo pau, com a estatura dele, assim, uma característica que ele obviamente tem que dominar, que é a cabeçada devido à estatura dele. Então bastou ele fazer um gol como aquele para ele já receber uma oportunidade. Tamanha é a carência do Vitória. E não foi só isso, porque assim, com a atuação do segundo tempo contra o Grêmio, não foi só o Carlinhos entrando como centroavante, né? Mas também Janderson atuando como ponta esquerda. Eu acho que fica muito claro que Janderson consegue jogar melhor como ponta esquerda. Não é que ele seja suficiente como ponta esquerda, assim, não é que ele seja um grande ponto esquerdo, mas diante das possibilidades em que Janderson é titular, e aí, qual é a posição em que ele pode render? A melhor posição em que ele pode render é a ponta esquerda. É suficiente para ganhar um jogo contra o Ceará, contra o próprio Grêmio em casa, como foi no ano passado? Não, no ano passado não, no jogo passado, na rodada passada, não, não é suficiente. Janderson, ele rende melhor pela ponta esquerda, mas não quer dizer que ele seja o melhor ponto esquerda, ou um ponto esquerda à altura do que o Vitória precisa para a Série A. Mas diante do deserto que você tem de peças mesmo, aí às vezes é o Janderson que vai jogar assim, que hoje é o que está disponível para jogar melhor na ponta esquerda, apesar dele não ter esse nível, não ser o suficiente. Carlinhos fez uma atuação assim, Carlinhos já vinha há muito tempo muito mais para fora do Barradão do que para ser aproveitado nesse ano, né? A gente já falou várias vezes isso aqui. Carlinhos foi uma resposta da diretoria. Havia um deserto na camisa 9 do Vitória. Existia uma pressão muito grande para o Vitória contratar um camisa 9. E isso no começo da temporada, eu não estou falando nem. Essa pressão ela continua, né? Até agora. Mas no começo da temporada é ainda mais evidente a necessidade de um camisa 9. E não tinham muitas opções no mercado. Então a torcida meio. A diretoria meio que deu um cala-boca mesmo no torcedor, trazendo o Carlinhos. Apesar de que 10 entre 10 torcedores do Vitória sabiam que não ia ser um centroavante que ia, de fato, ter chance de ser titular do Vitória. Nem o próprio Carpini acreditava nisso, tanto é que nunca, de fato, acreditou em Carlinhos como titular. Desde que ele chegou ao Vitória, ele era para ser utilizado muito mais recados do próprio Carpini durante os jogos, a gente podia fazer essa leitura como um cara para entrar no segundo tempo, ir mais para abafa, bola alçada na área para ver se empatava o jogo, e por aí vai.
Mas enfim, bastou Carlinhos ter entrado na última partida, ter feito gol e ter feito até uma boa partida, apesar se não foi uma grande partida de Carlinhos, mas ele deu presença na área, ele pesou a área contra o Grêmio. Então bastou assim ele ser um 9, porque o Vitória não tem nem um 9, então bastou ele fazer o papel de um 9, fazer o papel de um centroavante, ainda que um centroavante nota 3, nota 4, mas bastou ele fazer o papel de centroavante que o Vitória não tem, para ele receber essa oportunidade, receber sequência. Então, esse é o nível, digamos assim, de desespero mesmo que o elenco do Vitória traz hoje, ofensivamente. Eu acho que é bom a gente destacar que talvez da parte defensiva, da parte do meio-campo, não é um deserto tão grande. Ofensivamente é que está a grande parte do deserto, digamos assim. Bastou ele fazer um papel de centroavante, de fato, que ele recebeu a sequência. A mesma coisa é a ponta esquerda. A ponta esquerda do Vitória vinha numa decadência muito grande, assim, numa carência muito grande. Chegou a ser utilizado por ali Lucas Braga, Oswaldo, que não tem mais um nível para jogar na Série A claramente. Então, Lucas Braga, Oswaldo, Gustavo Mosquito, recente, né, no recorte recente, passou a jogar por ali, fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, recebeu sequência, depois caiu drasticamente de rendimento. Então, na última partida foi o Grêmio, contra o Grêmio, foi Janderson que foi atuar por ali. No segundo tempo, o Carpini deslocou o Janderson por ali. E ele fez uma partida assim, nota 5, mais ou menos, e recebeu uma oportunidade no jogo seguinte com um ponto esquerdo. Então, é esse nível de carência que o Vitória está tendo, sabe? De tipo, de você falar assim, cara, basta ele entregar uma nota 4, uma nota 5 naquela posição ofensiva que o cara recebe sequência. É bem por aí. E o primeiro tempo do Vitória mostra muito esse nível de carência, né? Porque como você falou, cara, vamos lá. O Vitória, eu acho que atuou levemente superior ao Ceará no primeiro tempo, assim. Não foi uma superioridade imensa, foi uma superioridade que era evidente, era clara. Eu acho que o próprio Léo Condé, né, mudou para o segundo tempo muita coisa, sentindo que o Vitória estava melhor do primeiro tempo. Eu acho que o Vitória foi para o intervalo sentindo que estava melhor do que o Ceará durante aqueles 45 minutos iniciais. Com marcação avançada, o Vitória avançou muito a marcação para tentar abafar o Ceará na saída. O Vitória também não tentou, em momento algum, sair com a bola curta, né? Com seus zagueiros. O Vitória estava realmente aproveitando muito ali o tiro de meta para alongar a bola e tentar ganhar a segunda bola. Em alguns momentos, o Vitória variava a marcação, né? Quando a pressão lá em cima do Ceará não funcionava. Ele recuava também com o bloco médio. E nessa parte da marcação ele conseguia anular bem o Ceará. O Ceará não teve grandes oportunidades, foram aquelas bolas meio mascadas para o gol, chutes muito à distância, né, com facilidade para o Lucas Arcanjo defender. Então, defensivamente, o Vitória foi bem e conseguia fazer bem essa pressão. E quando tinha bola, o Vitória conseguiu até acelerar um pouco o jogo, né, encontrar espaço e chegar ao ataque. Teve 3 chances ali no primeiro tempo. Teve uma cabeçada de Janderson logo aos 5 minutos, que ele teve uma oportunidade, né? Não foi uma oportunidade muito clara, mas talvez se tivesse um centroavante minimamente melhor, poderia ser uma chance melhor, né, para o Vitória. Teve já no finalzinho um chute de Mateuzinho também, que ele arrancou e acabou chutando muito mal, poderia ter chutado melhor também. Aí a gente vai pegando esses detalhes, né, de que às vezes falta do próprio jogador uma decisão melhor. E a grande chance foi de Carlinhos, né? A grande chance foi de Carlinhos, que uma jogada pela direita de seus 14 minutos, né? Uma jogada pela direita de Lucas Braga ali com o Claudinho. Numa das poucas chegadas de Claudinho ao ataque. Claudinho não fez uma boa partida. Então, numa das poucas chegadas de Claudinho ao ataque, né? Tabelando com o Lucas Braga, que também não fez uma grande partida ofensivamente, né? Defensivamente até contribuiu alguma coisa. Aí Claudinho acertou um cruzamento maravilhoso, assim, um cruzamento que ele foi contratado para fazer mesmo. E aí teve um erro de fundamento crasso, né, de Carlinhos, que foi até destacado por Fábio Júnior na transmissão, né? O comentarista do PMF foi Fábio Júnior, que era centroavante, né? Era centroavante, um dos melhores dos anos 90 aqui do Brasil. E ele destacou o erro de fundamento de Carlinhos, que ele foi com a perna direita, né, para desviar, quando ele deveria ter ido com a perna esquerda. Acho que isso é bem, isso é bem evidente, né? Até para quem é leigo, você não precisava nem Fábio Júnior falar que ele esticou a perna direita e o desvio não foi bom, não foi forte, não foi em direção ao gol. Ele poderia ter
com a perna esquerda muito mais chance de acertar o gol, né, do que com a perna direita. E aí foi a grande chance do Vitória, um erro de fundamento do centroavante, como eu falei. Ele fez uma partida nota 4 contra o Grêmio, ele recebeu a oportunidade, mas não quer dizer que ele vai fazer uma partida nota 5 ou nota 6 porque está recebendo a sequência. Ele simplesmente foi Carlinhos no jogo de hoje, né? Um jogador que não era para o Vitória estar contando com ele para essa fase da temporada, que é a Série A. E aí, no segundo tempo, como eu já falei aqui, eu acho que o Minhoca vai falar até melhor do que eu. O Ceará voltou muito diferente, velho. Muito diferente, né? Voltou pressionando, aí sim, pressionando o Vitória muito na saída de bola do Vitória, não deixando o Vitória respirar. O Ceará apertava na frente, né, ofensivamente, perdia a bola e já recuperava muito rapidamente também. O Vitória não conseguiu respirar ali durante os 10 primeiros minutos. Então, o Ceará chegava ao ataque, perdia, e o Vitória não conseguia sair do seu campo de defesa. O Vitória não conseguia sair daquele abafo do Ceará, nem com bola longa, nem com tentando sair com a bola no pé. O Ceará recuperava rapidamente, iniciava uma outra chance de ataque, virou uma abafa mesmo, né? Naquele começo do segundo tempo, até que o gol saiu numa jogada de bola parada. E aí vale destacar, tá, Fábio? Que eu queria destacar. Segundo gol de bola parada seguida que o Vitória toma. No jogo contra Isso. na telecast aqui do Grêmio, a gente destacou isso, né? Eu fiz questão de destacar que essa sempre foi uma, assim, desde que Carpini chegou ao Vitória no ano passado, essa sempre foi uma característica importante do Vitória, a favor do Vitória. Defensivamente, a bola parada do Vitória era boa, quer dizer, o Vitória conseguia defender bem a jogada de bola parada. E ofensivamente era um dínamo, era um trunfo que o Vitória tinha, com o Wagner Leonardo, até com o próprio Neres, assim. O Vitória conseguia, com o Alejandro, o Vitória conseguia, né, levar perigo ao adversário nas bolas aéreas, a partir de cobranças de falta, de escanteio, etc. E nesse ano tem sido uma fraqueza do Vitória defensivamente. E ofensivamente o Vitória não está conseguindo também fazer gols ou levar perigo aos adversários na bola parada. No jogo de hoje, o Ceará teve duas grandes oportunidades na bola aérea, vindas de escanteios. Teve o gol. E logo ao finalzinho do jogo, assim, no segundo tempo, teve uma outra chance com o Lele, o centroavante, que foi muito parecido o lance. Né? Na primeira foi o Marlon que fez o gol, no segundo pau aberto, né? Mais ou menos na quina da pequena área. E no segundo tempo, Lele recebeu a bola ali também e acabou cabeceando mal. Então, o Vitória sofreu duas vezes e a gente não lembra aqui um momento sequer, talvez a cabeçada de Janderson só no primeiro tempo, em que o Vitória de fato levou perigo ao Ceará na bola parada. Então, cara, é uma diferença muito grande do que a gente estava acostumado a ver o trabalho de Carpini. Era uma coisa positiva do Vitória no ano passado, que nesse ano está se tornando uma coisa assim maligna, danosa. É o segundo jogo seguido que o Vitória toma gol de bola parada. E é gol decisivo, cara. Contra o Grêmio, E o de hoje é o absurdo, né, Vitória Vitor? tomou aquele gol. Jogador completamente livre. O gol hoje é Não, sem. absurdo. É, não, sem, cara. E assim, entenda. No segundo tempo, você viu, né, que Lele ia fazer um igual, se não errasse a cabeçada. Do mesmo jeito, sozinho no segundo pau aberto, assim, saindo da pequena área. Então, e aí vem um detalhe que pesa muito contra a Carpinha, né? Porque você, cobrando o técnico nas suas coletivas, né, como os jornalistas fazem de cobrar ele tem. Aí eu acho que vale a pena até abrir um parênteses aí depois para falar do trabalho de Carpinho. Eu acho que você vai me perguntar isso. Que você todo telecast me pergunta, então esse eu acho que não vai ser diferente. Mas assim, Carpini gosta muito de jogar na conta dos jogadores, né? Ah, a gente treinou tal coisa e os jogadores não souberam executar. Cara, tá na hora de Carpini. Hoje, por exemplo, ele foi questionado na coletiva sobre isso. É, e aí tá na hora de Carpini assumir também que o Vitória tá errando em coisas que deveriam ser melhor treinados. Não é só erro técnico, não é só Carlinhos que pega e chuta de direita para fora, quando devia ter chutado de esquerda. É o gol que você toma numa jogada que não faz sentido nenhum de bola parada, numa marcação que não faz sentido nenhum. Em uma jogada em que Marlon ficou sozinho no segundo pau. Então não é só o lado individual que está atrapalhando a vitória, não.
Tem muita coisa que Carpini poderia estar treinando melhor que está prejudicando muito o Vitória. E a bola parada está evidente agora, né, nesses 2 últimos jogos. Contra o Grêmio, ele escolheu botar Ronald para marcar Wagner Leonardo. Wagner ganhou no físico e cabeceou sozinho para ajeitar a bola para Gêmeos. E agora, eu acho até que Ronald não foi ocupado, o Ronald estava marcando a entrada da área de uma outra situação, mas Claudinho ficou, né, observando o Marlon livre no segundo pau. Claudinho, a meio do caminho, não conseguiu fechar ali a cabeçada quando ele podia ter desviado e evitado a cabeçada de Marlon. Então, assim, a Vitória tomou aquele gol e, como eu já falei aqui, cara, na reta final do segundo tempo, eu acho que ficou evidente para todo mundo que o Vitória não ia conseguir empatar e que o Ceará teve várias e várias e várias oportunidades de fazer 2, 3 e por aí vai. Muito bem, Vitor Vilar. Thiago Minhoca, sua impressão desse Vitória? Você que comentou o jogo, né? É, obviamente focado no Ceará, mas também acompanhou aí o Vitória. Você achou aí da atuação do Rubro Negro e se realmente tem carinha de rebaixado esse Vitória no momento? Pela bola jogada hoje é uma das piores. Mas estamos falando de uma sétima rodada, né? Então a gente não pode cravar. No passado, mesmo como o Vilar mencionou, foi bem pior. Que, aliás, lembra até o Sport desse momento, né? Só tinha 2 pontos também. Mas o que eu acho que o Vitória tem tido uma certa dificuldade, muitas vezes, às vezes, aproveitar realmente o jogo quando está mais a seu favor, né? Acho que esse primeiro tempo aí ficou de lamentação para o Vitória, porque havia possibilidades, o Ceará não estava jogando bem o primeiro tempo, e o Vitória perdeu a chance, né, de abrir o placar, de tentar jogar um pouco essa pressão para o outro lado. Claro que ia sofrer pressão, o Ceará iria para cima em busca desse empate, mas são esses contextos que chegaram a acontecer, né, em outros jogos. O Vitória fez isso contra o Atlético Mineiro, apesar de ter sido um jogo bem difícil para o Vitória. O Vitória levou muitos ataques naquele dia, né, contra o Atlético Mineiro. No jogo de hoje, assim, o Ceará não tinha muito esse perfil, até porque tem mais limitações no seu elenco. Mas eu acho que quando puder voltar alguns jogadores, a gente pode estar vendo um Vitória em uma possível recuperação. Porque até agora o Kaiser não conseguiu estrear, né? Tem muito jogador lesionado de fora, né? Hoje não ter o Baralhas, por exemplo, eu considero uma perda bem significativa. São situações que para um elenco, mesmo já tendo entregado no segundo turno do ano passado ótimos desempenhos, nesse momento o Carpini vai precisar fazer reencaixar essa equipe, né? Essa equipe precisa ter um bom encaixe. Nesse momento o Vitória é uma equipe frágil, que pode muitas vezes empatar, até abrir o placar ou até vencer, mas se você olha nas últimas partidas, o que está acontecendo é uma vitória apenas nos últimos 12, né, Vitor? É isso? 1 e 12, né? Nos últimos 12, se eu não me engano. Ou é 11? Basicamente... Uma vitória nos últimos 12 jogos disputados. Pronto. É exatamente uma campanha de uma equipe que tende, né, a ter problemas no curto prazo. Então, até isso melhorar, é tentar terminar essa pausa, até a pausa do Mundial, com pelo menos um esboço de uma recuperação. Né? Eu acho que o Vitória não pode ficar nessa de muitos jogos sem ganhar. Claro que tendo a Sul-Americana aí no meio, né, vai ter o jogo em casa com Defensa e Justiça, vai ficar difícil, porque o próximo jogo em casa ele é fundamental contra o Vasco. Assim, é um jogo que não tem espaço a não ser para o resultado positivo. Tem que ter realmente o resultado vitorioso no jogo contra o Vasco, porque vai ficando, porque na hora que você olha para o lado, tá lá um Santos, eu nem vou dizer assim, porque o Santos pode ser uma equipe que pode brigar realmente na parte de baixo. Mas quando você olha ali um Atlético Mineiro, quando você olha ali um Grêmio, apesar do Grêmio também não ser também um clube, assim, mas o Atlético Mineiro principalmente, o campeonato não parece que vai ser para essas equipes. Então, quando você começa a tirar ali, sobra você, né? Tá lá sobrando esporte, já sobra você. Então, isso é que preocupa, né? Principalmente se Mirassol, Juventude começar a desgarrar. E aí, o próprio Ceará, nesse confronto direto, para o Vitória foi péssimo. Já deixou escapar um dos adversários. O Bragantino, que era um também, já tá lá em cima. Ou seja, daquele bolo da galera que você imaginava, 2 já estão abrindo margem. Então, preocupa isso para o andamento aí do que o Vitória vai necessitar. Então, é muito importante começar a mostrar essa recuperação nessa reta final, até porque depois do Vasco, né, vai ter, claro, o duelo contra o Cerro Largo, mas o confronto contra o Bahia, né, o clássico aí, porque aí já se torna
um jogo mais difícil, muito embora seja clássico, mas a sequência ela é determinante aí para o Vitória sair da zona de rebaixamento. Vitor, entrando no assunto Carpini, né? Só um. Pode completar. Não, não, pode. Eu ia falar de Carpini mesmo, pode começar aí. Não, é sobre porque a pressão aumentou, né? Hoje foi o jogo ali que não ter pontuado, não ter aproveitado o bom momento, ter tomado o gol que foi claramente uma falha ali de treinamento, né? Acho que dá pra dizer isso, né? Deixar um jogador do Ceará livre, o Léo Condé, que é um técnico conhecido aí, o próprio torcedor do Vitória sabe disso, né? Por ser bom em jogadas de bola parada. O trabalho do Carpini está cada vez mais em xeque. Para você, tem que ter calma, tem crédito ainda pelo ano passado, vamos esperar a janela. Né? Ele foi muito bem na janela do ano passado, né? Ele trouxe jogadores ali, ele obviamente junto com a diretoria, mais indicações dele, que de fato contribuíram para a melhora ali naquela reta, na segunda parte do Campeonato Brasileiro, naquela arrancada que deu inclusive vaga na Copa Sul-Americana. Mas quando a gente vê o trabalho dentro de campo, né? O Vitória não é seguro defensivamente, tomou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A transição do time também é muito lenta, né? Uma transição ali que, para um time até que joga de forma reativa, ele não consegue ter uma transição de fato satisfatória. E o ataque, esse ataque cardíaco aí que a gente já fala aqui há muito tempo. E aí, se tira o quê do trabalho do Carpini hoje para você ter uma confiança que vai melhorar a médio prazo? Pois é, cara, vamos lá. De Carpini tem muita coisa para falar mesmo, assim. Primeiro, você citou Léo Condé, né? Léo Condé é um ex, né? Técnico aqui do Vitória, foi o técnico até a chegada de Carpini. E eu acho que Carpini, mais uma vez, queimou um pouco a língua dele, né? Queimou um pouco, não, queimou muito a língua dele. Porque ele queimou a língua dele bastante contra o Cerro Largo, porque quando ele foi eliminado do Náutico, né? Só lembrar aqui, quando ele foi eliminado do Náutico, ele meio que para se defender falou sobre o Náutico ser superior ao Boston River, que tinha enfrentado ali na mesma situação, na mesma época, né, naquele mesmo contexto ali daquele momento da temporada, enfrentou o Bahia, né? O Bahia enfrentou o Boston River, teve alguma dificuldade de ganhar, acabou ganhando. E aí ele trouxe essa história do Boston River, mas o Náutico é melhor do que o Boston River, por exemplo, né? E aí depois ele perdeu do Cerro Largo em casa, que é um time que tinha perdido o Boston River. Isso foi destacado aqui, inclusive no podcast. Então ele queimou a língua dele ali. E agora ele queimou feio a língua dele, porque durante muito tempo na temporada passada, boa parte da muleta que Carpini usou foi o time que ele encontrou que Léo Condé deixou. Então, durante boa parte da temporada do ano passado, ele ficava lembrando, porque quando eu cheguei aqui, ele não falava com essas palavras, mas ele queria dizer que era uma terra arrasada, né? Que o Vitória estava uma terra arrasada, que estava um mangue, que ele precisou afastar jogadores, exemplos do Dudu e Rodrigo Andrade, ele não citava os dois, mas ele dava a entender, né, que tinha muitos problemas ali de jogadores que precisavam ser afastados, uma revisão do elenco em relação, inclusive, ao comportamento, a comprometimento com o elenco, com a equipe, com o trabalho. Então ele ficava o tempo todo no ano passado, durante um bom tempo de Carpini, ele ficava usando como muleta o trabalho que Léo Condé deixou para ele assumir e que ele trazia o tempo todo como se fosse uma terra arrasada. Ele falava, cheguei aqui tinha 2 pontos em tantos disputados e tal, o time não tinha brio, não tinha garra, a gente precisou afastar jogadores, trazer outros, recuperar vários atletas que estavam sem confiança e tal. Então ele, durante muito tempo, ele, assim, não vou dizer que ele foi antiético, mas ele usou muito, assim, críticas ao trabalho de Condé. E agora ele enfrentou Condé e tomou um nó no segundo tempo. Eu acho até que existia essa expectativa, né, desse embate. O torcedor do Vitória criou ali uma mínima expectativa em relação a esse embate de Carpini com Condé. No primeiro tempo, Carpini saiu, eu diria que vencedor, né? Que o Vitória foi superior ao Ceará, conseguiu surpreender o Ceará fora de casa, no PV, onde o Ceará é muito forte também. E só que no segundo tempo, eu acho que Condé mostrou uma grande qualidade que Condé sempre teve no seu trabalho. Era assim no Vitória, na Série B do ano passado, do ano retrasado agora, desculpa.
Mas também no início da temporada do ano passado, quando ele conseguiu ganhar muitos jogos, né, importantes, por exemplo, os Bavis, com alterações durante o segundo tempo. Então, o Condé mostrou uma qualidade que Carpini não tem. Assim, Carpini é um técnico que, desde essa chegada à vitória, mostra muita dificuldade de poder mudar o time durante a partida e conseguir uma reação, sabe, durante a partida, com suas mudanças. Em momentos muito pontuais ele consegue isso, né? Exemplo, o jogo do Grêmio, da última partida, ele fez isso, né? Mudou muito bem. Contra o Fortaleza, ele mudou muito bem. Mas não é uma frequente trabalho de Carpini. E Léo Condé sempre teve essa boa característica e deu um nó nele no segundo tempo. Então, mais uma vez, Carpini queimou a língua, né, no Vitória, porque execrou muito o trabalho de Léo Condé no ano passado. Léo Condé chegou esse ano, agora, nessa partida, e deu um nó nele no segundo tempo. E aí, Carpini, para essa temporada, eu acho que ele tem uma muleta muito grande ainda, que é a qualidade do elenco. Eu acho que isso é muito evidente para todo mundo que acompanha o Vitória, até para quem não acompanha o Vitória, como esse time é limitado tecnicamente. Você pega uma equipe que não tem centroavante, como a gente já falou aqui milhões de vezes. O Vitória hoje é 3 de maio. O Vitória continuou sem centroavante, porque contratou o Renato Kaiser, mas ele não estreou. E a gente já falou aqui mais de uma vez. Ele ainda vai estrear. Digamos que ele estreie contra o Vasco, tá? Vamos botar aqui que ele vai estrear na próxima partida da Série A. Daqui que ele entre em ritmo, que é um cara que ficou aí 50 dias sem jogar. Daqui que ele entre em ritmo, daqui que ele encaixe na equipe, daqui que a gente possa de fato julgar o trabalho dele, quanto tempo vai demorar isso, né? Quanto tempo vai demorar isso? Então, o Vitória não tem centroavante. O atraso do Vitória de planejamento é muito grande. Os pontas também, assim, ofensivamente, o Vitória errou muito nas contratações. O Wellington Rato até agora não entregou absolutamente nada como meia, nem como ponta direita. Quem chegou entregando alguma coisinha foi Eric, mas ainda assim é insuficiente. Não é suficiente para o Vitória ganhar jogos na Série A. Léo Pereira foi uma contratação que até agora não se encaixou também. Ficou mais evidente, mais uma partida evidente que ele entrou mal no jogo de hoje. Mosquito não consegue entregar, Lucas Braga não consegue entregar. Então, ofensivamente, o time é muito ruim. Centroavante já falei, ofensivamente eu falei. Meias, ele fica refém de Mateuzinho. Mateuzinho tem uma partida ruim, como foi a partida de hoje. O time fica trancado, travado, como foi no segundo tempo. Então, assim, são muitas carências que o elenco tem. Lateral esquerdo é uma posição muito deficitária. A zaga, né, perdeu o Zé Marcos, né, que vinha na sequência boa lá de Lucas Alter. Ele ficou lesionado, né, para essa partida. Teve que voltar com o Neres. E Neres mostrou que não está no nível, né? Realmente caiu muito em relação ao ano passado o desempenho de Neres. Então, é, mostra também essa deficiência de banco hoje que o Vitória tem. Volantes, né? Uma deficiência muito grande também, porque você tem Baralhas que joga bem, mas cansou, e aí não tem outra peça de reposição. Hiller tá jogando mal, William Oliveira jogando mal. Então, isso tudo serve muito como muleta de Carpini. Então, repare que o talvez, né? Se você pegar o recorte da Série A, é sem dúvida nenhuma melhor do que o de Léo Condé do ano passado, porque o Vitória tem 21 jogos disputados e 6 conquistados. Do ano passado de Condé era muito pior esse rendimento. Só que quando a gente pega o filme largo, sabe? Digamos assim, um filme muito mais longo da temporada, o de Condé era muito melhor e ele mesmo assim foi demitido no início da Série A. Eu acho que esse é o ponto. Porque Condé fez um início ruim de Série A, mas ele tinha sido campeão baiano, ele tinha muito mérito, muito crédito dentro do Vitória por ter sido campeão da Série B, primeiro título nacional do Vitória, uma campanha histórica que uniu a torcida, que fez assim uma revolução no Vitória que a gente vive até hoje em termos de adesão da torcida. Ele depois foi campeão baiano em cima de um Bahia que era favorito, jogando bem, o Vitória jogando com raça, com determinação, iniciou mal a Série A e foi demitido. Então, em termos de crédito, de histórico, Léo Condé tinha muito mais do que Carpini. O que Carpini conseguiu foi uma grande reação na Série A, uma vaga na Sul-Americana. Mas quando a gente pega a história longa de Carpini dessa temporada, cara, como o Minhoca já trouxe aí, é uma vitória. Hoje, Carpini tem uma vitória em 12 jogos disputados. Se a gente for alargar um pouco mais, tirando aqueles jogos, cá entre nós, fáceis do Baianão, do início do Baianão,
do início da Copa do Nordeste, que são jogos muito mais acessíveis, o Vitória tem que ganhar mesmo. Quando, assim, a partir do momento em que o nível da temporada realmente subiu, foram os últimos 15 jogos. Nesses últimos 15 jogos, o Carpini tem 2 vitórias apenas. Então, o recorte recente de Carpini é muito negativo. Muito negativo. Apesar de, na Série A, ele ter um início melhor do que o de Condé. Só que o recorte negativo e Condé não tem esse crédito todo. Sabe? Não é assim, o que é que ele fez? Uma grande reação na Série A, uma vaga na Sul-Americana. Pô, o Vitória por muito menos, eu acho, tá? Demitiu o Condé no ano passado. Então, Carpini hoje está vivo na função de treinador. Por quê? Porque a muleta do elenco é muito forte. Quando acho que qualquer pessoa olha e fala assim, porra, Carpini não consegue fazer milagre com esse elenco. Então, enquanto ele tiver essa muleta do elenco, o trabalho dele não vai ser devidamente criticado, sabe, Fábio? Eu acho que esse é o problema. E não é só o elenco. Para finalizar aqui, não é só o elenco, porque como você falou, o elenco é ruim, beleza, o elenco é ruim, mas o Vitória é um time que é facilmente encaixotado. Cara, ficou claro contra o Náutico, ficou claro contra o Ferroviário, desculpa. Ficou claro contra o Defensa e Justiça, contra o Cerro Largo, ficou claro contra vários Universidade Católica, ficou claro durante vários adversários dessa temporada, como o Vitória é facilmente encaixotado. Ficou claro hoje no segundo tempo que ele trocou o ataque todo e o Vitória não conseguiu criar nada, a não ser um cruzamento lá da casa do Laele, de Wellington Rato, para uma cabeçada de Fábio do outro lado do campo. Foi o que o Vitória conseguiu criar no segundo tempo. Pô. Foi aquela jogada que o Wellington Rato cruzou lá de longe e Fábio tentou cabecear no jeito dele, completamente destrambelhado. O time foi facilmente encaixotado pelo Ceará no segundo tempo, quando devia atacar, tentar o empate e não conseguiu. Isso tem se repetido. Então, o Carpini não consegue fazer o time não ser encaixotado. O Vitória, como você falou, é um time que não se defende tão bem como no ano passado. É um time que se defende mal, né? Já se defendeu pior, porque no início da Série A, a defesa do Vitória era muito mais frágil. Contra o Bahia no Baianão foi muito mais frágil também. Melhorou um pouco no recorte recente da Série A, mas continua tomando um gol por jogo aí, pelo menos um gol por jogo. É o time que na transição não consegue ter o mesmo desempenho do ano passado. E é um time que toma gol de bola parada, em coisa que devia ser melhor treinado. Então, o trabalho de Carpini tem uma série de elementos aqui que a gente pode criticar para tirar essa muleta do elenco. Ele vai poder bater várias vezes na coletiva dizendo: a gente treina isso, mas os jogadores não conseguem definir. O time hoje jogou bem, como foi no primeiro tempo. Ele vai usar isso na coletiva. O time jogou bem no primeiro tempo, mas os jogadores têm erros de decisão e tal, não sei o quê, não sei o quê. Tomam decisões ruins, acabam não fazendo gol, ficam nervosos e tudo mais. Ele usa muito essa explicação. Cara, Carpini, você tem a muleta do elenco, é verdade, mas seu trabalho também não é bom. Não é bom. Então, fechando aqui a história, eu sou a favor da demissão de Carpini. Velho, eu acho que ele está caminhando para isso. Agora, precisa olhar o mercado. Se no mercado não tiver uma opção melhor, porque não é só você demitir, você precisa trazer um técnico, né? E precisa dar peça para ele também. Então, eu acho que precisa aguardar ver se aparece uma opção melhor nesse mercado para tomar essa decisão. E precisa ter tempo, porque nesse calendário que a gente está vendo aí que o Vitória vai ter, ó, Vasco, depois viaja para pegar o Cerro Largo, depois pega o Bahia em casa, aqui no, em Salvador, na verdade. Depois pega o Santos, depois viaja de novo para a Sul-Americana, não vai dar para técnico nenhum trabalhar. Então, talvez seja o caso mesmo de tentar segurar a carpinha até a pausa e ver o que acontece com os reforços, ver se acontece alguma coisa. Eu não tenho opinião formada, sinceramente. Para você, Minhoca, sua avaliação do trabalho do Carpini já está em xeque mesmo? É, e aí você concorda que o elenco também não ajuda, né, o treinador, mas como lembrou o Saulo Lessa aqui, ele montou esse elenco, né, ou pelo menos ajudou a montar. Enfim, Carpini de fato merece críticas nesse momento? Merece. Não tenho dúvida que um clube que está há tanto tempo aí tendo muitos resultados sem resultado positivo, ele é responsável, eu diria até maior, né? Você pode utilizar essa carta dos jogadores, das lesões,
do desgaste, tudo isso aí faz parte. Mas ele tem total responsabilidade. Assim, às vezes, quando você tem essas baixas, você, beleza, tem ali uns 4 jogos, 5 jogos sem ganhar. A grande questão é que a gente está vendo aí já uma sequência considerável de resultados, né? A derrota para o Cerro Largo, por exemplo, é inadmissível, é um vexame. Né? Alguns resultados que o Vitória deixou escapar dentro de casa também nessa Série A poderia ter sido algo melhor. Então, eu vejo que a grande questão que o Carpini precisa nesse momento é ver o melhor momento dos atletas que ele tem em mãos. Acho até que algumas ideias dele conseguem ser estabelecida, mas não perdura. É um time que às vezes não consegue sustentar, né, o desempenho dentro de campo, ser efetivo no momento que precisa ser efetivo. E nesse exato momento, obviamente, o questionamento tem que surgir, porque todos os louros que ele teve no ano passado, eu até escolhi ele como o melhor treinador do Nordeste do ano passado, passa pelo que ele conseguiu fazer de tudo isso que o Vilar mencionou. Que, assim, realmente era muito difícil o que ele acabou fazendo no ano passado. Nesse exato momento, não é tão difícil, não é mais difícil do que o ano passado. E por isso que o trabalho dele tem como melhorar. Mas nesse momento ele não pode ficar jogando responsabilidades para cair para lá. Ele tem que fazer esse time render e eu concordo com o Vilar. O trabalho dele, para mim, fica até ali a pausa para a data FIFA, a depender do contexto. Se não der uma melhoria significativa, aí o Vitória pode pensar em trazer um novo nome. Muito bem. Vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente os jogadores do Vitória, né, nessa derrota lá no PV para o Ceará. O Roberto vai colocar na tela a nossa maravilhosa arte aí, com as camisas. Bom, vamos começar pelo Arcanjo, né, que no segundo tempo foi bem importante, né? O placar poderia ser mais dilatado se não fosse algumas defesas do Arcanjo, né? Talvez o único um dos poucos que se salva, né, Vitor Vilar, nesse elenco aí. Não, sem dúvida. Muito bem para ele, por tudo que você falou, tá? Jogou muito bem, porque no segundo tempo, cara, se não fosse ele, certamente ele não teve nenhuma culpa no gol, né? Porque sempre é bom falar sobre isso, né? Quando se fala de goleiro, ele não teve nenhuma culpa no gol e ele teve muito mérito de evitar outros gols do Ceará no, sobretudo ali na reta final do segundo tempo, né? Com grande defesa. Então vou botar que ele jogou muito bem. E não só isso, vou colocar ele como melhor em campo do Vitória, né? Muito bem, sim. Porque melhor em campo do jogo todo, obviamente que não vai ser ninguém do Vitória. Bom, vamos para a zaga, né? Então, avaliação positiva aí para o Arcanjo. Vamos para a dupla de zaga, Alter e Neres. Cara, então, Neres, eu vou colocar ele como muito mal, porque ele até fez um primeiro tempo ok, achei que ele teve umas espanadas meio confusas ali, né, meio erradas, teve uma espanada mesmo no primeiro tempo que ele deu, que quase Pedro Henrique, que gerou uma chance, né, para Pedro Henrique do Ceará. Mas no segundo tempo ele errou demais, ele quase deu um gol para o Ceará no segundo tempo, também numa espanada completamente errada. Ele saiu mal demais da defesa também, em várias ocasiões, gerando perigo, né, para o Vitória. Então o Neres foi muito errático. Então mostrou que, de fato, a fase de Neres não é boa. A saída da dupla, né, com o Wagner Leonardo prejudicou demais o futebol de Neres. Não parece nada o zagueiro do ano passado. Um zagueiro que foi muito bem no ano passado, né, muito seguro, muito até eficiente na saída de bola pelo lado direito. Mas esse Neres não parece em nada a versão do ano passado. Parece só um sósia, um dublê de Neres ali. E precisa ainda de muita coisa para recuperar o futebol perto do que ele já mostrou, próximo do que ele já mostrou. E hoje também ficou muito claro, né, que hoje a dupla de zaga do Vitória é Alta e Zé Marcos mesmo, que é quem melhor tem jogado com Alta, que jogou bem. Vou colocar Alta hoje como bem. Apesar do Vitória ter sofrido muito no segundo tempo, mas eu acho que não passou por Alta. Pelo contrário, teve algumas jogadas no segundo tempo em que o time estava completamente encaixotado, com dificuldade de sair de trás da defesa, e Alta teve que sair driblando marcadores do Ceará que estavam pressionando para poder conectar o ataque, velho. Um zagueiro teve que tomar a iniciativa de chegar ao ataque para poder fazer o Vitória passar do seu campo de defesa. Então,
eu acho que Alter fez uma partida boa, né? Já fez até partidas melhores no Vitória, mas hoje vou dar um. Muito bem, zagueiros avaliados, vamos para a dupla de laterais, né? Claudinho aí, que a torcida pedia muito, virou titular de fato, né? Agora quase todo jogo ele é titular, e aí? Mereceu todos os pedidos ou também tá devendo? É, muito mal. Tá devendo demais. Cara, o Claudinho hoje foi muito mal. Desconto que, assim, a grande chance do Vitória, né, que a gente tá falando aqui há um tempão, foi um cruzamentaço dele, né, para Carlinhos. Uma bela jogada, ele deu um cruzamento preciso para Carlinhos fazer o gol e Carlinhos perdeu. Mas tirando aquilo ali, né, aquela ali foi a única chegada de Claudinho no ataque, a única chegada. Tirando aquilo ali, ele foi mal ofensivamente, né, não apareceu e defensivamente também comprometeu muito, né? Eu acho que Pedro Henrique fez, assim, ganhou muitos duelos em relação a, ganhou muitos duelos de Claudinho, conseguiu ter muito espaço para atuar por ali e o gol, eu preciso ver com muita calma o lance do gol, mas me parece que foi muita falha de Claudinho, sim, sabe? Que podia ter fechado em Marlon quando reparou que ele estava livre. Então, Claudinho teve culpa e, e eu acho que ele jogou muito mal, tá? Minha avaliação é mal. E Jamerson, vou colocar ele como regular. Eu acho que ele não foi o principal jogador a comprometer o Vitória. E ofensivamente, né, sobretudo no primeiro tempo, quando o Vitória teve uma superioridade, né, que a gente já mencionou várias vezes aqui, foi muito pelo lado esquerdo, né? O Vitória chegou bem pelo lado esquerdo, com o Jamerson e com o Janderson, que fizeram uma boa dupla ofensivamente. Mas também não foi nada brilhante, então eu vou colocar ele como regular. Muito bem, defesa avaliada, né, dos titulares, vamos para a parte aí para a dupla de volantes, Ricardo Hiller e Ronald. Hiller não jogou mal hoje não, tá? Ricardo jogou até bem, assim, ele vem de uma sequência muito ruim, né, de partidas, então muita gente, pelos desfalques, né, sabia que Hiller ia ter que jogar e ficou meio temeroso com isso. Vitória, só para ficar claro, né, não teve Baralhas, quer dizer, teve, mas foi poupado, e corretamente poupado, porque a gente já vinha falando aqui há um tempão, né, que Baralhas vinha claramente desgastado, precisava de um tempo de descanso, não tinha, em algum momento ele ia chegar àquele ponto de ficar por aqui, né, muito perto de estourar e ter uma lesão muscular. Do jeito que ele joga, a entrega que ele dá e tal em campo, e a sequência que ele estava tendo, não ia dar ruim. Então veja que mesmo ele sendo poupado contra o Grêmio e agora poupado também contra o Ceará, e mesmo com uma semana entre essas duas partidas, ele não tá 100% ainda, né? Então, e além disso, o Vitória perdeu o Oliveira e PP machucados, então ia sobrar para Hiller, né? Com Baralhas poupadas, ia sobrar para Hiller e Ronald. Muita gente ficou temeroso assim da atuação dele, porque a gente sabe que o Ceará é um time muito rápido, que acelera muito o jogo, e Hiller é um volante um pouco mais lento assim na recomposição, né? Ele é sobretudo marcador, mas não tem o mesmo ritmo, né? Dos demais meio-campistas do Vitória, então o pessoal ficou temeroso, mas acho que ele fez uma boa partida, fez uma partida honesta enquanto esteve em campo. Foi o primeiro a ser substituído lá no segundo tempo, quando o Vitória tomou o gol. Então vou colocar como regular. E o Ronald eu acho que foi outro que foi bem regular, assim. Não fez. Acho que no primeiro tempo ele atuou bem, no segundo tempo teve uma queda, como todo time. Agora, acho que no segundo tempo ele também foi prejudicado pela posição dele, né? Porque ele foi o único volante. Quando o Carpini bota o time do Vitória para cima do Ceará no segundo tempo, tira Ricardo Hiller para colocar o Ayrton Rato, ele dobra o meio, né, do Vitória com dois meias, né, de armação, que são Ayrton Rato e Mateuzinho, e deixa Ronald como único volante. E aí ele sofreu muito, muito, muito mesmo para segurar as transições rápidas do Ceará, que geraram várias e várias oportunidades ali na reta final de jogo. Então, assim, eu vou dar um desconto porque não é a dele, né? Ronald é um volante, mas não é primeiro volante. E muito menos ser o único volante da equipe. Então, vou colocar como regular. Muito bem, Mateuzinho. Muito mal. Hoje não vou perdoar o Little Matheus, não. Cara, Mateuzinho, assim, hoje foi bem mal, né?
bem abaixo do que ele pode. Só teve ali um momento que ele apareceu mesmo, foi quando ele roubou a bola no meu campo, carregou, isso ainda no primeiro tempo, né, final do primeiro tempo, em que ele carregou, fez ali né, tentou tirar a marcação, conseguiu puxar para a esquerda e chutou para uma defesa de Fernando Miguel. Mas assim, muito abaixo, ao ponto de que Carpini substituiu ele, né? Porque reconheceu que ele não estava bem. É uma raridade Carpini tirar Mateuzinho de campo, mas quando ele tira, é porque isso denota que Mateuzinho foi mal, e eu acho que todo mundo que assistiu o jogo viu que ele estava muito abaixo. É outro cara que precisa descansar, velho. Se Mateuzinho não descansar, ele vai. Assim, Mateuzinho tem atuado de maneira muito recorrente abaixo do que ele pode, e acho que eu coloco isso na conta do cansaço. Se ele não descansar, ele vai ficar rendendo isso aí todo jogo, e isso prejudica o Vitória. Então acho que o Vitória precisa tratar um pouco melhor o Mateuzinho, sabe? Já que o time é um grande deserto técnico, e ele é o grande jogador técnico do time, ele precisa ser melhor tratado mesmo, até como planejamento. Dar um descanso para ele, por exemplo, descansar ele contra o Defensa e Justiça. Eu sei que muita gente vai querer que contra o Defensa e Justiça seja o melhor time possível, mas vamos ser racionais, né? A Sul-Americana não é a prioridade do Vitória, a prioridade é a Série A. A Série A tá difícil. A Vitória não começou bem, então talvez seja o caso mesmo de poupar o Mateuzinho para dar uma descansada e tentar voltar melhor contra o Vasco, que aí sim é um jogo muito importante. Tudo bem, vamos pro ataque, né? Hoje a dupla de pontas teve Lucas Braga e Janderson. Cara, vou rápido aqui, tá? Lucas Braga eu vou colocar como mal. Achei que ele não atuou bem, né? Acho que defensivamente até ele se esforçou muito porque ele recompôs bastante, mas ofensivamente, tirando também o lance, né, de Carlinhos, que ele que dá o passe para acionar Claudinho. Fora isso, nada de Lucas Braga, nada, não apareceu nada. Carlinhos, eu vou colocar ele como mal também, laranja. Eu vou colocar ele como muito mal, vai. Não vou liberar o Carlinhos, não, o Danis. É muito mal porque tinha grande oportunidade. Não, pode, muito mal. Tô com raiva. Não dá para perdoar, velho, o centroavante que perde aquela oportunidade, não. E Janderson, vou mudar, viu? Vou inovar, vou botar ele como bem. Eu achei que Janderson atuou bem hoje, cara. Com ponto esquerda na dele. Depois que ele foi para centroavância, aí nada. Mas na ponta esquerda ele foi bem. Muito bem. Titulares avaliados aí, o banco teve o Rato, né, voltando, o Fabri, o Eric e o Léo Pereira. É, também rapidinho aqui, tá? Rato, vou colocar ele como bem, porque ele entrou. Das mudanças, eu acho que foi a única que realmente funcionou. Vitória deu um chute de fora da área, foi chute de Rato. Teve uma outra grande chance do Vitória, né? Que foi uma bola que sobrou para Rato no lado direito do campo. Ele bateu de direita, que não é nem a boa, e obrigou a Fernando Miguel a fazer uma boa defesa. E teve também a chance com o Fábio, que o lançamento veio da esquerda de Rato, né? Então, as três chances que o Vitória teve no segundo tempo foram de Rato. Eu vou colocar ele como um bem, mas assim, ainda muito abaixo, né, do que a gente espera de Rato, porque tudo isso é tipo porrada, lançamento de longe, tudo, porrada, chute de longe, lançamento de longe, uma bola que sobrou para ele. A dinâmica dele ainda é muito pequena. Léo Pereira eu vou colocar com muito mal, porque errou tudo depois que entrou, muito mal para Léo Pereira. Eric, vou colocar como mal, né? De certa forma foi prejudicado, porque toda vez que ele recebia a bola, ele estava muito isolado, tinha que jogar na individualidade, mas ele errou muito também. Fabre mal, errou tudo que tentou também, não teve um lance ali na reta final que ele sobrou a bola para ele depois de um escanteio, ele pegou assim na orelha da bola, né? Jogou muito longe. Então Fabre mal. E aí ficou Edu, né? Que ficou 8 segundos em campo. Então, sem nota, né? Ele entrou aos 52 segundos e aí o jogo acabou quando virou 59. Então ele ficou 8 segundos em campo. É o mais sem nota possível. Bem, você nota para Edu e o Capim, né? Já falamos muito dele, imagino que seja uma nota
baixa? Mal. Mal, Carpini. Não vou colocar muito mal, não, porque o primeiro tempo, pelo menos, ele mostrou alguma coisinha, mas de resto é mal. Muito bem, todo mundo avaliado, só confirmando Fabre aí, Vitor, pro Alan botar a bolinha, né? Fabre, mal. Mal. Mal também para o Fabre. Assim como Léo Pereira, né? Bom, todo mundo avaliado aí. Então, passada a régua aí na parte do Vitória, tá? Ainda vamos falar do jogo pelo lado do Ceará. Só ler aqui alguns comentários. O Michel Xavier fala que o Condé gol do Vitória. O Tomás Loureiro, ele fala, sinceramente, não consigo ver Carpini tirar uma carta da manga. Os mesmos erros, as mesmas fragilidades. O Vitória precisa de um fato novo. Então ele já é mais inclinado a talvez uma mudança de técnico aí no rubro-negro. Rui Duarte fala que o gol foi no detalhe, né? Falta de marcação, foi um jogo pegado, falta na verdade um jogador de referência, um 9 mais habilidoso para o lado do Vitória. Bom, Saulo Lessa está por aqui, João Pedro, o Lindenberg Ribeiro, o SCP Pimentel, acho que é torcedor do esporte, né? Tá por aqui também. Bom, é isso. É isso, né? Passada a régua, você já disse que contra o defensa é focar no Brasileirão, não é isso, Vitor? Quem tiver que descansar, tem que descansar. Nada de querer tudo e não ficar com nada, né? Cara, eu sou a favor, assim, eu sou muito realista, velho, assim. Se o Vitória tivesse numa situação um pouco melhor na Série A, por exemplo, se o Vitória tivesse com a pontuação, não precisa nem ser do Ceará, cara, do Mirassol, eu acho que daria para jogar com uma forcinha um pouco melhor na Sul-Americana. Mas, pô, com o jeito que o Vitória tá, né? Não só, cara, não é só a pontuação, na verdade. É até o desempenho mesmo do time, sabe? Tipo, se o Vitória tivesse com um desempenho um pouco mais confiável, tivesse com jogadores melhor fisicamente, né? Eu acho até que daria para ir com mais força na Sul-Americana. Mas primeiro, eu acho que a Sul-Americana do Vitória já ficou um pouco para trás, porque o Vitória não ganhou ainda na Sul-Americana, né? O jogo do Cerro Largo foi muito impactante para o Vitória. Então, já é muito difícil o Vitória realmente, assim, a chance do Vitória diminuiu muito na Sul-Americana, vamos ser bem honestos, sabe? E o Vitória precisa dar uma resposta na Série A. E o jogo, a grande questão é que o próximo jogo do Vitória é muito acessível, é um jogo que é obrigatório o Vitória ganhar em casa do Vasco. Então, pô, não tem dúvida. É sacrificar realmente a Sul-Americana para dar uma resposta boa contra o Vasco. É isso, né? E aí a Sul-Americana tem aquilo, né? O primeiro é que vai direto para as oitavas, o segundo ainda vai para um playoffs com o time da Libertadores. Às vezes é melhor realmente focar no que importa aí para o Vitória, que de fato é se manter na Série A. Vitor Vilar, valeu. Bom domingo para você. Bom resto de sábado e bom domingo. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Pela companhia de vocês. Obrigado. Bom programa aí para vocês. Boa, este é Vitor Vilar que analisou o Vitória.